Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 2 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados de Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar a reportar um problema, continua esse problema. Aqui, os dados do painel oficial da Prefeitura, que teoricamente estão atualizados até dia 1º de julho, eles aqui constam 158.091 casos confirmados de Covid-19, o que está correto, mas eles aqui, quando a gente vem nos casos pelo dia do caso, ele só está indo aqui até dia 17 de junho. Então aqui já faz mais de 2 semanas que o painel não atualiza, gente. Isso daí não podia estar sendo assim, tá? Mas enfim, pessoal, então exatamente por essa deficiência do painel, a gente vai trazer os dados aqui por data de confirmação, porque a gente não tem como saber de quando são esses casos que estão entrando. Então, a gente vai considerar data de confirmação, não é a melhor, mas pelo menos a gente pode ter alguma ideia. Vamos lá. Então a gente chegou aqui, que nem eu já disse, a 158.091 casos confirmados de Covid-19 em Porto Alegre, e essa última semana a gente teve 948 casos. Então, uma coisa que eu observo é menos de 1.000. Foi uma semana que a gente teve menos de 1.000 casos confirmados. E eu peguei e comecei a olhar qual foi a última vez que a gente teve menos de 1.000 casos confirmados. A gente chegou muito perto aqui, né? Na semana do dia 27 ao dia 3, a gente teve 1.012, mas essa semana teve menos, a gente teve 948. Então eu fui olhar aqui as minhas anotações, né, as minhas planilhas antigas, e a última vez que isso aconteceu foi entre 10 e 17 de agosto de 2020. Então fazia muito tempo que a gente não tinha uma semana com um número tão baixo de confirmações. Mas, eu fiz aqui uma pausa dramática, tem uma pegadinha. Essa semana aqui foi no dia 20 de agosto, aliás, no dia 19 de agosto, desculpa, foi aquele dia que se registrou 6.519 casos no mesmo dia. Então, a última vez que aconteceu menos de 1.000 casos em Porto Alegre, tinha um represamento monstro chegando. Aqui, da mesma maneira, nessa semana aqui, foi a semana que a gente registrou 1.000 casos, quase abaixo de 1.000. Na semana seguinte foi a semana que a gente teve 5.000 casos no mesmo dia. Claro, se aconteceu 2 vezes, não significa que vai acontecer de novo. A gente tem que comemorar o que a gente pode. Mas o que eu estou dizendo é, bem, de repente a gente não comemora tanto assim. Vamos, como se diz em inglês, hold your horses, né? Vamos ficar com calma, vamos ter um pouco de cautela, tá? Mas enfim, aqui estão os casos por dia. Esse dia aqui, aquele dia típico com mais de 5.000 casos no mesmo dia. E as médias semanais, excluindo esse dia, a gente vê que elas estão diminuindo. A gente chegou aqui numa época de 230 casos por dia, que é uma transmissão viral média baixa em Porto Alegre, e agora a gente chegou aqui no patamar de 135 casos por dia confirmados, o que é um patamar baixo para mim, considerando o que a gente já teve em Porto Alegre. Eu considero 135 casos por dia um patamar realmente de transmissão viral baixa. Claro, se a gente puder confiar nesse dado, né? Mas enfim, que mais? Casos ativos deu uma diminuída em relação à semana passada. A gente estava 3.500 e pouco, 3.600. Essa semana a gente foi para 3.220 casos ativos. Então deu uma redução aqui considerável da semana passada para essa semana. Vamos ver se a gente consegue baixar de 3.000 casos ativos, um feito que a gente conseguiu acho que só 1 ou 2 dias, pelo menos nesse ano, né? E agora, ano passado, eu nem me lembro quando é que a gente teve abaixo de 3.000 casos ativos. Tomara que a gente consiga chegar lá. Óbitos, pessoal. Essa semana a gente chegou a 5.138 óbitos confirmados por causa da Covid-19 em Porto Alegre, e a gente teve 71 óbitos confirmados nessa semana. Eu também estou trazendo os óbitos por data de confirmação, porque o painel lá da prefeitura está muito estranho no que diz respeito aos óbitos. Então não vou trazer por data do óbito, porque eu não estou confiando nem um pouco naqueles dados. Depois, mais adiante, quando eu tiver uma análise mais completa, eu falo um pouco do porquê que eu estou desconfiado. Mas enfim, aqui a gente teve 71 óbitos confirmados nessa semana, então um
mínimo acima de 10 óbitos por dia. Eu sempre gosto de ter menos do que 10 óbitos por dia, o que não acontece com muita frequência, né? Mas acontece. Mas está me incomodando muito, continua me incomodando muito as taxas de letalidade semanal, com exceção dessa taxa de letalidade de 1,3%, porque é aquela semana que teve 5.000 casos represados no mesmo dia. Todas as outras semanas continuam com letalidades absurdas. Olha só, 5,6, 6,4, 7,5. Isso daqui indica represamento, ou indica que realmente esses óbitos estão tão atrasados e estão entrando agora. Eu não sei, tem alguma coisa muito estranha nos dados de Porto Alegre ultimamente. Eu não tenho gostado nem um pouco. Venho fazer o vídeo de Porto Alegre, é um dia assim meio estressante para mim, porque eu não consigo confiar nos dados. Daí a minha análise sempre sai meio assim, insegura, né? Mas vamos lá. UTIs, esse dado aqui pelo menos acho que dá para confiar. Aqui sim a gente tem uma queda razoável. A gente vem numa tendência de queda já nas últimas 3, 4 semanas. A gente vinha numa tendência de queda bem considerável já há bastante tempo. Aí teve aquelas semanas que deu um repique. Isso daqui sim é um repique, pessoal. Aqui não é... isso daqui se considera um repique, tá? Quando estava decrescendo, mas aí deu uma leve aumentada e em seguida já voltou a decrescer. Isso daqui a gente pode chamar de repique, tá? Então, pela primeira vez, eu acho que eu vou usar esse termo corretamente nos meus vídeos. Aliás, acho que eu nunca usei, né? Então, a gente teve aqui um pequeno repique mesmo, subiu um pouquinho, mas já voltou a descer e já vencemos o nosso recorde anterior, que era de 349, se eu não me engano, pacientes confirmados com Covid nas UTIs. Agora a gente já está aqui com 309 pacientes confirmados e 324 se considerar os suspeitos juntos. E a nossa lotação está aqui em 84% e a gente tem só 30 pacientes nas filas para as UTIs, que é um número bem normal para Porto Alegre. Então, a situação das UTIs mais ou menos confortável. Mas eu queria trazer para vocês uma imagem, gente, que chegou no meu e-mail, uma coisa pessoal, assim, do meu e-mail pessoal, que me acendeu assim uma comparação muito interessante. Olha só, abri o e-mail lá, você está quase sem espaço de armazenamento e talvez não receba novos e-mails, 86% cheio. Ou seja, o meu e-mail sabe que 86% cheio é sinal de alarme, gente. E agora a gente está aqui com 84% cheio nas UTIs e os sinais de alarme a gente... Tá certo que a tendência tá de diminuição, mas só que a gente sempre tem que ficar muito alerta, porque se começar a aumentar e já a partir de 84%, você pode não receber novos pacientes. Esse é o problema. A gente pode chegar na lotação e não conseguir receber novos pacientes. Não receber um e-mail é um desconforto, mas não receber um paciente é risco de vida. Então por isso que a gente não pode levar essas taxas de lotação na brincadeira. Isso daqui é muito sério. Quando a gente está acima de 80%, é um risco que a gente está correndo, tá, gente? Tá certo que a gente está numa tendência de decrescimento e se tudo der certo, a gente vai continuar com a nossa vacinação tempo suficiente, acelerar essa vacinação para diminuir ainda mais o número de pacientes Covid em leitos de UTI. Mas aqui, gente, vacinação. Então, essa semana a gente chegou aqui a 1 milhão de doses aplicadas em Porto Alegre. Muito bom ver a vacinação assim com um número grande, medido na casa do 1 milhão mesmo. Eu tô louco para ver aqui, ó, aplicadas na segunda dose, mais de 1 milhão, todo mundo vacinado. E aliás, essa semana a gente recebeu aqui um reforço, né, das doses da Janssen. São vacinas aplicadas em dose única. Quase 14 mil pessoas se vacinaram aqui com dose única. E no fim das contas, isso daqui meio que contabiliza vezes 2, né? Porque é como uma pessoa que tomou uma dose da Janssen vai ser contabilizada praticamente como se tivesse tomado a primeira e também a segunda dose. Então é um bom de um reforço. É como se fosse 28 mil doses das outras vacinas, correspondem aqui a essas 14 mil doses da Janssen. Enfim, e daí nessa semana a gente recebeu mais de 100 mil doses das vacinas que a gente tem à disposição, um aumento aqui de 85% em relação à nossa média. A gente recebe aqui em geral 57 mil, essa semana a gente recebeu 106 mil. Tomara que continue acelerando sempre, né? E em relação à aplicação, no total, a gente aplicou 58 mil doses, 20%
acima da nossa média, né, que é de 49 mil doses por semana. Essa semana a gente aplicou 58 mil doses. E em relação à primeira dose, agora eu tenho que juntar primeira dose com dose única, a gente vacinou 44 mil novas pessoas, 44 mil novos porto-alegrenses foram vacinados essa semana, um aumento aqui de 42,5% em relação à média semanal, que é na faixa de 31 mil pessoas novas vacinadas a cada semana. Então, depois da semana passada, que a gente praticamente fechou a vacinação ali com aquela questão de só pode vacinar via agendamento, achei muito chato aquilo, porque assim, né, gente, fecha a vacinação, não fica elitizando, sabe? Vamos ter coerência. Se não dá para vacinar a população, se não tem dose para aplicar, para a vacinação que nem outras cidades fizeram. Não faz essa, com perdão da palavra, palhaçada de agora só pode ter doses por agendamento, porque aí fica uma coisa muito elitizada, né? E como é que o cidadão fica se sentindo que não tem acesso a um Android, a um celular Android que nem o iOS podia, né? Como é que ficava? Então, não gostei. Mas enfim, essa semana voltou com tudo, e inclusive já estão falando que amanhã e domingo vai abrir para as pessoas com 43 anos ou mais em Porto Alegre, e na segunda, parece, sempre é bom conferir, que já vai para 42 anos ou mais em Porto Alegre a partir de segunda-feira a vacinação, tá, gente? Então, vamos lá, continuando aqui, a meta da nossa vacinação, de vacinar toda a população adulta com a primeira dose, que nem o governador, que nem eu disse no meu último vídeo, né, deu truco, é até 20 de setembro, antes era 1º de outubro, agora é 20 de setembro, então a gente precisa vacinar mais 440 mil porto-alegrenses em 11 semanas, então dá uma média aqui de 40.071 por semana. Então, essa semana a gente venceu a nossa meta, mas na média ainda não. Mas vamos ver, eu acho que a gente vai conseguir. Aliás, aqui faltou dizer D1 mais DU, né? Porque as pessoas em dose única também entram aqui nessa meta. Mas enfim, o que mais que a gente tem? Isso daqui é um aviso, pessoal. Saiu uma reportagem da Folha de São Paulo que teria alguns lotes da vacina da AstraZeneca que foram aplicados fora da validade, fora do vencimento. Então aqui tem uma lista de quantos são lotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 lotes aqui que são que podem ter vacinas aplicadas fora da data de validade da AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. Em Porto Alegre foram só 87 doses, então só 87 pessoas têm essa chance de ter recebido essa vacina fora do prazo. É pouca gente, mas é sempre bom a gente conferir. E aqui, eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição do vídeo, e aqui a gente tem todos os lugares que aplicaram alguma dose, teoricamente, fora do prazo de validade. O lugar que mais aplicou foi o Hospital Vila Nova. Mas só que tem uma controvérsia ali, gente, que pode ser simplesmente erro de preenchimento no cadastro do Sistema Único de Saúde, tá? Então, tô trazendo aqui só pra gente ter a informação. Dá uma olhada lá no teu cartão, na tua carteira de vacinação, se tu for um dos sortudos que já conseguiu pelo menos uma dose da vacina, e vê se é um desses lotes. Se for um desses lotes, compara a data da vacinação com a data do vencimento da vacina daquele lote. Aqui em Porto Alegre, quase todo mundo, pelo que eu observei, é esse lote aqui, ó, o 4120Z005, que vencia em 14 de abril. Então, se tomou essa vacina depois, se tomou a vacina da AstraZeneca depois do dia 14 de abril, aí sim tu olha para ver se é esse lote. Se tomou antes, nem precisa se preocupar, tá, gente? Então, era mais ou menos isso. Dá uma olhada aí, cuidar, porque pode ser uma notícia importante. E quem tomou vacina fora do prazo de validade é como se não tivesse tomado, porque é uma vacina de adenovírus, né? Não é uma coisa muito simples. Não é que nem tomar uma água com gás fora da validade, né? Só vai estar meio xoxa, não vai fazer mal, né? Agora, uma vacina pode não ter a eficácia, né? Agora aqui, testagem de Porto Alegre, essa semana a gente continua com uma positividade acima do recomendado, mas enfim, está na média, 12,7%,
E aqui é a grande coisa boa de Porto Alegre, 97% dos testes via PCR, mas fez muito pouco teste, né? 7.107, menos da metade do que a gente pode fazer numa semana que a gente está interessado em testar mais. Tá, pessoal? Bem, semana era mais ou menos isso. Notícias boas, aparentemente, mas os dados a gente não tem muita certeza da confiabilidade. Tomara que esteja tudo certo e que seja isso mesmo, que a gente esteja diminuindo cada vez mais o número de novas contaminações. Mas alguma coisa estranha tem, porque essas taxas de letalidade semanais não fazem nenhum sentido, porque o nosso sistema de saúde é muito bom e não está em colapso. Então, alguma coisa muito errada tá nessa equação. A gente só tem que descobrir o que é. Tomara que a gente descubra logo. Tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.